Olá, sejam bem-vindos ao Pod Café, o podcast de empreendedorismo para motivar e inspirar pessoas. Se você está assistindo a esse episódio, aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, convide as amigas e as inimigas também. Hoje o nosso tema é: o segredo está como você conta a sua história. Eu sou Carol Ken, Master em Gestão de Negócios, mentora de mulheres, e fui convidada pela Mel a participar desse podcast maravilhoso como host do programa. Eu que já participei como convidada, fiquei muito feliz e lisonjeada por este momento. Mas hoje, quero trazer aqui o Pod Café de um formato diferente, de uma maneira diferente. Quem estava do lado de cá, agora está do outro lado. E antes que a gente comece a nossa entrevista, eu vou falar um pouquinho sobre ela, a entrevistada de hoje. Graduada em marketing, trabalhou 16 anos na indústria, empreendeu no setor de moda feminina, criadora do grupo Juntas no Sucesso, onde também faço parte, fica a dica. Host do Pod Café, onde nós estamos agora, um espaço que conecta histórias e transforma trajetórias em estratégia. Olha! Vamos conhecer a história da própria Mel Morelli, podcaster e networker. Mas antes de começar, tem muita coisa para a gente conversar hoje, já estou animadíssima aqui. A gente precisa apresentar os patrocinadores deste canal. É isso de aí. Hoje. Primeiro eu agradeço, Carol, você por estar aqui, por ter aceitado esse convite especial do Pod Café, sendo minha host. E eu não posso começar esse episódio sem deixar de agradecer aos patrocinadores aqui do Pod Café, que fizeram parte de toda essa jornada aí de mais de um ano, gente, de entrevistas. E são patrocinadores maravilhosos, porque eles acreditaram no meu projeto quando ele ainda era um recém-nascido. Eu não posso deixar de homenageá-los com muito carinho, né? Eu quero agradecer a Paladares da Natureza. São geleias veganas, né? Entregam muito sabor, sem açúcar. Então, já segue o QR Code aqui. E eu tenho muita gratidão, porque foi um dos meus primeiros patrocinadores aqui do Pod Café que acreditaram nesse projeto. E eu também não posso deixar de agradecer a Vise Biscoitos. Gente, biscoitos amanteigados, aí de uma empreendedora fantástica que é a Érica. Ela foi a minha primeira patrocinadora, esteve comigo durante muito tempo aqui no Pod Café. Então, só gratidão, já segue o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E com Tiques Contabilidade. Gente, a Juliana, uma contadora fantástica, sempre acreditando aqui no Pod Café também. Então já segue a Contix Contabilidade para você aprender a lidar com números de forma estratégica. E eu quero agradecer a Contix também. E não posso deixar de falar da Mara Manzoli. A Mara Manzoli é consultora de moda e estilo. E aí, quando eu comecei aqui o podcast, ela falava: Mel, você precisa ter uma identidade visual, você precisa achar a sua identidade visual. E a gente só começa a fazer e a gente não se enxerga. Então, ela está me ajudando nesse posicionamento. Eu já estou adorando, já estou colhendo os resultados. Então, já segue a Mara Manzoli aqui também. Muito obrigada aí, todos esses patrocinadores, por acreditarem aqui nesse projeto que é o Pod Café. Agora chegou a hora da gente conhecer profundamente a história da Mel Morelli. Mas, como quem está aqui como host neste Pod Café, vai ter umas surpresinhas aqui. Eu vou começar com uma pergunta de como você está se sentindo do outro lado da poltrona. Nossa, realmente eu tô sentindo o desafio aqui que as minhas convidadas sentem, Carol. Mas é muito gostoso, eu tô muito feliz de poder, ter essa voz também para contar a minha história. Ter essa voz. Você passou um ano de Pod Café? Mais de um ano de Pod Café. Mais de 55 episódios. Esse episódio aqui é o 60. Olha só, é o 60. E assim, ouvir tantas histórias, transformar isso em movimento, em estratégia. E agora chegou a sua hora, aproveita esse momento. Ah, obrigada. Vamos começar do início? Então, lá do comecinho, né? Já vamos começar com uma pergunta
Polêmica. Ai, meu Deus. Muita gente só vê os resultados, mas poucas pessoas sabem o que realmente você faz para chegar até aqui. Mais de um ano, né, de programa, 60 hoje, é o 60, o número, né, do nosso episódio. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é: o que você fez que muitas pessoas não tiveram coragem de fazer? Uau, você sabe que eu faço muito essa pergunta aqui no Hot Café. Carol, com certeza foi não ter medo do julgamento. Eu comecei um projeto, eu não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha expertise de me comunicar, né? Dá um friozinho na barriga. Um friozinho na barriga. Eu tinha dor de barriga. Até o 8º, 10º episódio, isso eu nunca contei, eu tinha dor de barriga. Né? Os outros podcasts, eles até riam de mim. Então, eu comecei e eu, assim, um pouco perdida, um pouco segura, mas eu não desisti. Eu não desisti. Porque eu sabia muito bem o que eu queria. E aí eu lembro, mas é claro que bate o medo, né? Bate o medo. O podcast é muita exposição. É. E bateu aquele medo. E aí eu lembro que quando eu estava assim no pico muito forte de medo, né? Eu abri o Instagram e eu vi uma frase. Eu nem lembro quem estava falando essa frase. E ele falou assim: quem tem medo do ridículo nunca vai viver o extraordinário. Gente, olha que incrível essa frase. Incrível. Olha E que eu incrível. falei, eu quero, eu vou, eu preciso viver o extraordinário. E é uma coragem, né? Eu acho que é essa coragem que impulsiona e precisa dar o primeiro passo. Exato. E a gente precisa seguir e dar o primeiro passo. Então, com certeza foi esse aí o que, né, o que eu não tive medo do julgamento. Não olhei para o lado, não olhei para quem estava fazendo, eu só fui. Olha, só fui. E aí, no meio do caminho, claro, você vai se capacitando, as coisas vão Exato. melhorando. E a confirmação de que era sobre isso está aqui hoje, né? Verdade. Um ano depois e tantas histórias contadas nesse programa. Sim. De forma tão incrível, linda e que tocou a vida de muitas pessoas. Verdade. Fala pra gente um pouquinho quais foram os seus principais desafios de vida, né? Fala um pouquinho sobre carreira, o que você enfrentou e aprendeu com esses desafios. Olha, Carol, eu vou começar um pouquinho contando a minha história, né? Eu trabalhei aí na área industrial, 16 anos na área de marketing, quando São Paulo era ali um grande polo industrial. Então, a indústria te trazia muitas coisas, inclusive um plano de carreira. Sim. Então, eu entrei como recepcionista e eu saí gerenciando uma equipe. E isso me deu muita bagagem, muito conhecimento. A indústria é muito rígida. Então, você tinha que seguir ali todos os processos. Eu entrei já numa indústria conceituada na área. E aí, um mercado masculino também, né? Um mercado masculino também. Não podemos deixar de falar. Não. Né? Então, a indústria ela tinha ISO, tinha muitas certificações. Então, meu departamento era de marketing e vendas, eu tinha que entregar ali os indicadores com excelência. Não podiam cair. Né? Então, você era ali obrigada a sempre fazer o seu melhor. Né? Então, a gente tinha auditorias. Né? Então, isso foi muito importante, porque me deu uma base na gestão, como gestar a sua área, de liderança. Então, foi excelente. Assim, eu ganhei muito conhecimento nessa época. E a gente conseguir realmente galgando, né? Até chegar no cargo que a gente queria. A gente tinha essa oportunidade na indústria. Foram 16 anos na indústria? Foram 16 anos na indústria. E essa primeira indústria que eu passei, na minha vida pessoal, foi muito bom também para a minha vida pessoal. Porque eu consegui fazer minha primeira graduação, que foi em marketing. Eu consegui comprar meu primeiro carro. É uma conquista. E ainda conheci o meu marido. Ai, que lindeza! E ainda conheci o meu marido. E aí, depois dessa primeira indústria, eu fui convidada para trabalhar em outra indústria também, uma concorrente, para implantar um departamento de marketing. Olha só, que responsabilidade. Muita responsabilidade, Carol. Assim, mas me deu assim Eu falei, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi. Uma bagagem forte. Uma bagagem forte e eu falei, agora eu vou executar tudo, né?
que eu queria. Eu entrei, na verdade, em vendas e logo em seguida eu já tive essa oportunidade, né? Porque eu já vinha lá, já tinha muito conhecimento. De montar a área de De marketing. montar a área de marketing. E aí eu fiquei nessa empresa, onde foi maravilhoso também, né? Montei o departamento de marketing, a empresa ficou mais reconhecida no mercado. E aí, eu e meu marido, a gente trabalhava sempre no concorrente. Meu marido tem muito conhecimento na área, hoje ele é um especialista, né? E naquela época, a gente tinha aquele negócio, sabe aquela perseguição? Né? Seu marido trabalha no concorrente, você trabalha em outro, então a gente acabava seguindo uma linha muito fina dentro da indústria. Claro, porque Muito senão fina. pode ter conflito de interesse, informações Exato. privilegiadas ou confidenciais. Acho que começou a Exato. ter um... É difícil para vocês, né? E Pisar aí em ovos. a gente teve que conversar e eu tomar a decisão de cortar o cordão umbilical com a área. Né? Eu falei, bom, eu sou da área de vendas e marketing, então eu posso ter oportunidade em qualquer outra empresa. E Claro. assim foi. E aí nessa época eu fui trabalhar numa editora. Fui Olha que trabalhar numa mudança! editora, uma mudança muito drástica. Eu fui trabalhar numa editora e eu já estava casada aí há 5 anos e eu não queria ser mãe. Ainda, por enquanto. Mas Decidida. decidida. Eu era tiazona da família, Ai, que meus irmãos já delícia. tinham, já tinham todos filhos, né? Todos homens, e eu E também tem sua nada. vantagem de ser a tiazona, né? Também, muito gostoso. Adoro meus sobrinhos. E aí, mas a maternidade veio pra mim. Olha Né? só. E quando bate a maternidade, Ela acontece, ela vem com tudo. ela vem com tudo. E eu Olha, queria chega ser que eu tô mãe. arrepiada. Eu queria ser mãe, queria ser mãe. E aí, eu engravidei, né, nessa época na editora. Engravidei depois de 2 anos que eu já estava trabalhando lá, eu engravidei. E aí eu tive o meu primeiro filho, Ai, que meu ruivinho lindo, linda! que foi o Heitor. E você vê, né? Você na indústria, lá no auge, com aquela confusão, porque a gente sabe como é, né? O mundo corporativo. Fez uma mudança sem querer para vir o seu primeiro filho. Não é? É, Foi perfeito, foi foi perfeito. perfeito. E aí veio o Heitor, né? Só que foi uma das experiências mais devastadoras da minha vida. Porque eu tive a oportunidade de ficar com o Heitor 9 meses e 5 dias. Então, eu passei pela experiência de enterrar um filho. Ah, E foi muito forte, Carol. Eu precisei trabalhar muito corpo, mente e alma para sair desse lugar. Porque realmente é avassalador a dor, a tristeza. E foi um processo muito difícil, mas eu tive muito apoio, né? Me conectei com mães de anjo também, que tinham passado pela mesma experiência que eu. É que eu falo sempre, sozinha a gente nunca consegue, né? e é um momento tão. Eu te entendo profundamente, né? E categoricamente, porque eu passei por isso, então eu sei o que que você está dizendo. E sim, é muito, muito doloroso. E eu ouvi uma vez uma psicóloga, né, quando eu passei por esse problema, dizendo o seguinte para mim, que isso me marcou. Muitas mulheres passam por esse processo e não conseguem se recuperar. Verdade. Porque é como se estivesse arrancando, arranca, tira de você uma coisa que você se preparou os 9 meses, É seu muito corpo. forte. É muito forte. Porque Mulher todas as nenhuma, células do seu corpo estão preparadas para você ser mãe. assim, mulher nenhuma deveria passar por isso, Não. enterrar um filho. Mãe Eu tinha uma nenhuma deveria cesárea, eu isso. tinha leite, eu tinha um quarto, eu tinha um sonho. Mas eu tive que entender que o nosso amor, né, é eterno e a gente tinha essa missão aqui agora. E tive que entregar meu filho nos braços do pai. Foi muito difícil. E eu tive que virar a página. Tive que virar essa página. E Deus é muito bom, porque depois da tempestade vem um arco-íris. E aí veio meu filho Pedro, que um filho não substitui o outro, tá? Não. Mas que é a luz da minha vida, que me ajudou sim também a sair desse luto, né? Que hoje está aí também, que me deu a oportunidade de viver o que eu sempre quis viver na A maternidade maternidade. plena, entendeu? E aí nessa época eu estava na editora, imagina, Carol, 2 gestações seguidas, né? E 2 gestações eu fui mandada embora. Não sabe Fui se foi mandada um embora. alívio
ou se foi um calvário, né? Porque Eu acredito que foi um alívio, porque o nosso deserto, ele pode durar um tempo, mas ele não dura uma vida inteira. ah, E eu queria tanto, eu pedia tanto a Deus a maternidade, que quando ele me presenteou, eu fui mandada embora e eu tive a oportunidade de cuidar do Pedro um ano. sim, só E meu marido pertinho, falou, a gente já passou por gostosinho. tanta coisa, fica em casa, cuida dele, a gente pode fazer isso Aproveita agora. esse Isso é um momento. verdadeiro privilégio hoje. É, E aí eu sim. cuidei do Pedro, eu me dediquei, eu vivi a maternidade ali, principalmente nesse começo, né? Ai, tão gostoso. De uma forma tão plena, tão gostosa. E foi maravilhoso, entendeu? Só que depois chegou um ano, já que eu estava, né, aí totalmente fora das atividades profissionais, E e vieram outros desafios. outros desafios, porque aí eu já queria fazer alguma coisa, né? Eu já queria me Voltar. movimentar, eu queria voltar, mas eu não queria voltar para o corporativo. Essa certeza você já tinha. Já Não tinha. quero mais corporativo. Não, e aí eu peguei e falei, nossa, mas empreender, né? O que que eu vou fazer? E eu comecei a pesquisar, ir atrás. Eu peguei e falei, não. Me identifiquei com moda feminina. Eu falei, eu vou nisso daqui. E tinha uma cunhada minha que me ajudou muito também. E eu falo, sempre pessoas ajudando. E aí ela me ajudou muito e ela me colocou nesse game de moda. Eu não entendia nada de tecido, de Você teve fornecedor, que recomeçar. Veio o empreendedorismo com um recomeço. com Você saiu da recomeço. sua área, né? Deixou. Na verdade, quando a gente está na área do marketing, a gente usa para a vida, em todos os negócios que você tiver, Verdade. né? De uma forma muito mais intensa, inclusive, porque o negócio é teu. E aí, como foi, né? Qual foi esse aprendizado que você teve na área da moda, nesse processo de mudança? Como foi? Então, a loja foi um laboratório para mim, um verdadeiro laboratório. Me ensinou muito sobre gestão, sobre resiliência, sobre recomeços, né? Foi uma grande lição ali na loja, principalmente sobre relacionamento com o cliente. Porque além do online, eu tinha um ponto físico. Então, ali no face a face, Tinha que é receber as totalmente pessoas. diferente. E eu já estava saindo de uma área que era serviço para uma área que era produto, o que é mais diferente ainda, que foi mais diferente para mim, que foi um grande desafio, né? E me ensinou muito sobre de você também, que você precisa fazer conexões, você precisa estar conectada, conhecer pessoas, né? Então, a loja foi um grande aprendizado aí, e assim se passaram 8 anos. 8 8 anos. 8 anos anos. E você perguntou sobre o meu desafio de vida também, né? de Além vida também. do profissional, de vida. Desafio de vida foi realmente enterrar um filho, né? Foi realmente de enterrar um filho. E eu tô passando por um desafio atual agora também, né? Que a minha mãe, ela teve um AVC Ai, como é duro. e é muito difícil você aceitar. Ela ficou com algumas sequelas, aceitava a pessoa que você ama Debilitada ou dependente. com algumas limitações, né, físicas que você não gostaria de ver. Eu me emociono porque é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a trabalhar e, por outro lado, eu agradeço a oportunidade, né, dela estar aqui. Inclusive, eu quero mandar um super beijo para você, mãe. É minha fã número 1, ela assiste todos os episódios Ai, aqui que do Pão de linda. Café e ainda é um grande desafio. Ainda é um grande desafio no Eu, meio dessa oportunidade que você Deus sabe deu. que é um desafio, acho que muito para nossa geração, né? Porque os nossos Verdade. idosos, os nossos velhinhos, né? Os nossos pais, tios, enfim, eles vão envelhecer e vão Sim. ficar por mais tempo, né? Antigamente, os idosos viviam o quê? Até os 70 anos, no máximo. Já era muito idoso. Hoje, a minha avó, por parte de pai, tem 95 anos, Nossa, que lúcida. guerreira. Ela já não enxerga muito bem, mas está lúcida, dá umas broncas em todo mundo, né? Uhum. Então você imagina, e a gente precisa se preparar para estar do lado deles, porque eles vão viver Verdade. mais. E eu acho que a nossa geração está levando um susto em relação a isso, porque a gente não se preparou, Não, e né? é bem da nossa geração mesmo, né? Todas nós nessa idade que a gente está vivendo tudo isso. E a gente tem que entender que é como tem que ser. É como tem que ser. E é que bom, né, que você tem
pode estar com ela Sim, agora, né? Ter sim. a Ela oportunidade tá de aqui, né? de E ter tá. espaço para cuidar dela. Imagina se eu estivesse ainda no corporativo, não estivesse empreendendo, Sim, se nada disso tivesse acontecido, é como se você tivesse passado um processo de aprendizado para exato. estar aqui agora, neste momento, com essa Empreendedorismo dessa força, liberdade, né? Da gente ah, cuidar também. cuidar. E ser cuidada, a gente precisa ser cuidada, né? E fala para mim, Mel, um pouquinho sobre como o grupo Juntas no Sucesso, como ele começou e se ele teve a ver com esse processo da própria loja, do network e dessa conexão com pessoas. Como ele nasceu? Me conta como que aconteceu. Olha, Carol, o network ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, né? Eu criei o grupo Juntas no Sucesso, junto com a minha amiga Mara Manzoli, e hoje aí nós já temos 300 mulheres É no grupo. impressionante, em E menos de um ano. impressionante. A gente está completando um ano agora, né? E é sobre isso. É o que eu aprendi E ele aí nasceu junto nesses com o anos. podcast, então, mais ou menos, na mesma Ele época. nasceu Foi na quando a mesma gente, época do podcast, foi quando nós nos porque conhecemos, mais ou menos. quando eu estava lá na loja, quando eu completei 8 anos de podcast, eu fui convidada pela minha amiga Mara a ir no café de negócio com ela. E eu estava muito desanimada, sabe? A ponto de desistir, porque a gente enfrenta muitas coisas lá na loja, inclusive a pandemia. Inclusive. Inclusive, passamos aí por uma pandemia também que não foi fácil, mas a gente conseguiu se reerguer, né? Aprendi muito sobre a pandemia também, principalmente o quanto a gente tem que acreditar no nosso potencial, quanto que a gente tem que mudar a energia e se envolver com frequências que elevem o nosso negócio para outro nível. E foi o melhor ano da loja, depois que eu saí dessa frequência de ver noticiário, notícia ruim, Claro. né? Fechei a loja, trouxe as coisas para casa, Ambiente e chorei frequência. 15 dias. Em 15 dias eu vendi uma blusinha de R$ 35, Carol. Nossa. Eu, empreendedora, o meu marido autônomo. Eu falei, Não, agora a gente agora vou foi. morrer, O né? que nós vamos fazer agora? Como que Só eu vou que sair dessa? daí, depois desses 15 dias que eu chorei, eu falei, meu, não quero isso pra mim. Não quero. Mudei o noticiário, entrei na frequência de só escutar notícias boas, comecei Isso. a consumir muita coisa, como sair da crise, como vender na pandemia, e foi o melhor ano da loja, né? Só que depois disso, o mercado, ele deu uma queda de novo, depois que tudo começou a voltar, que Sim. acabou a pandemia, né? E Ainda estava aí se ajustando, ainda né? Tudo estava se estava ajustando. muito estranho como E ia aí ficar. veio outras empresas aí, o digital ficou muito forte e um dos meus erros foi não ter se adaptado a esse digital, não ir para o e-commerce de uma forma mais forte. E aí eu estava muito desanimada e eu tive esse convite para frequentar um café de network e lá eu falo, quando eu cheguei lá, Carol, que eu vi mulheres maravilhosas empreendendo em negócios fantásticos, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? E o que significa o network para você? Network não é só sobre vender, mas o network pode te dar muitas oportunidades de venda, se você saber usar o network a seu favor, entendeu? Você tem que saber usar o network a seu favor, né? Então, assim, se conectar de forma real, De verdade. de verdade, com pessoas que impulsionem o seu negócio. É que faz Que sentido, faça né? você crescer, que leve o seu negócio para o próximo nível. Isso é fundamental em qualquer negócio. E isso foi o isso que fez eu mudar. Por isso que eu falo que o network mudou a minha vida, entendeu? E é isso que a gente quer com o Grupo Juntas do Sucesso, que está mudando a vida também de muitas mulheres. Né? Porque é que nem eu falo, não é só sobre fechar negócios, né? Quando você vai para o network, eu acredito que é muito mais sobre você contar a sua história e ouvir histórias. Que é como você vai se conectar com o outro verdadeiramente, né? Porque aí, os valores que nós temos, né? Aqueles que são negociáveis, que estão dentro do nosso âmago, e quando a gente é verdadeiro e conta a nossa história, a gente se conecta verdadeiramente com o outro. Lembra que a gente Exato. falou muitas vezes, não sei porque que tinha que ser você, a gente esperou um ano para gravar a minha história. E aí, quando a gente fez a nossa primeira conversa, eu olhei para você e falei, é por isso, nós temos um anjo no céu. Foi feita a conexão. E olha quantos negócios, quantas oportunidades que a gente já não tem falado aqui, trocando vários assuntos, várias trocas, entendeu? Experiências. Então é isso. Eu acredito que é muito sobre você contar a sua história.
o que você faz, por que você faz e para que você faz. E aí você ouvir também. Network é sobre você somar sem esperar receber nada em troca. Porque o troca ele vai vir de forma natural, né? Ele vem de forma, vai seguindo um caminho muito natural e vai transformando em resultado. E aí acontece uma grande mágica. Vem parceria, vem conexão, vem indicação. E aí você vira o quê, Carol, lá em cima? Referência. Você vira uma referência. E isso quem é que é a o menina do podcast? E isso é o posicionamento. Isso é o posicionamento. Quem que é a menina do podcast? A Mel. Do financeiro, a Carol. A produtora de vídeo, a Gleice. Sim. Entendeu? E aí você aproveita essas oportunidades para se posicionar de forma intencional e estratégica e colher os frutos que tem aí dentro de uma rede de network. E de uma forma mais filosófica, né? A gente dá poder e ajuda quantas mulheres a saírem dessa inércia e conquistar um espaço. Sim. E todas podem. Todas podem. Só que tem muita gente, Carol, um ponto importante que eu quero muito falar aqui. Tem muita gente que vai no grupo de network e acha que é só divulgação. Não importa o nome que é dado ao grupo de network, se é uma rede, se é um grupo, se é uma comunidade, todo lugar é um espaço para você fazer network. Sim. Se você saber. E conexões. Né? Então tem muita gente que usa o network como divulgação, uma panfletagem. Gente que eu já vi colocando lá na agenda, ó, segunda e terça nesse grupo aqui, posso fazer meu pitch. Gente, não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Tem vida própria, ele é orgânico, ele tem movimento. Sim, é você também praticar a verdadeira sororidade, que tanta gente fala, né, entre as mulheres. Uma amiga postou lá, uma amiga empreendedora postou... Impulsiona, ajuda. Dá um like, comenta. Isso faz toda a diferença. Ninguém vai esquecer o que você fez. Você sabe que eu percebo, você tocou num assunto importante. Eu percebo muito, assim, que há muita competição entre as mulheres. São poucas as mulheres que têm essa coragem de dar o próximo passo e falar, eu vou fazer e se vai dar certo eu não sei, mas eu tô aqui, eu vou me jogar nesse empreender. E aí no meio do caminho você encontra pessoas que ao invés de te impulsionar, te dar a mão e falar, vem comigo, vamos juntas, elas competem, fazem picuinhas. E esses grupos, né, como o Juntas no Sucesso, ele quebra isso, porque está todo mundo lá no mesmo objetivo. A gente precisa quebrar. Que é crescer junto, porque junto, né, juntas nós somos mais fortes. Sim. Se você faz sozinha, qual o poder, o tamanho do movimento? O ponto principal que as mulheres precisam entender é que a gente tem que se ajudar. Esse é o ponto principal. É isso. Você tem que se ajudar. E aí a gente só multiplica juntas, né, Carol? Só multiplica. Olha quanta coisa nascendo aqui entre nós duas. Exato. Nesse último mês, né? Foi o que a gente começou a produzir mais. Eu quero falar do Pó de Café agora, que é o que a gente está aqui, gostosinho. Eu confesso que eu gostei muito do formato. Uma coisa é você assistir, é você ver ele acontecendo, mas quando você tá aqui... E você já esteve aqui, né, Carol? Né? E é sobre isso que eu tô falando, com propriedade. Quando você tá aqui é diferente, porque a atenção é tua, os ouvidos, e de coração aberto, eu tô aqui para ouvir a tua história agora, e você esteve aqui para ouvir a minha, e como é importante a gente parar para contar a nossa história, porque a gente se reconhece. Exato. Né? A gente ressignifica. Ressignifica. E toda vez que a gente fala, principalmente da nossa dor, é um pontinho a mais na cura. Na nossa e na cura do outro que está nos ouvindo. E eu queria que você falasse assim, um pouco dessa filosofia, do diferencial que é o Pó de Café, porque eu também tenho um podcast, ele não é tão ativo quanto o teu, eu adoro, né? E é uma linha muito diferente. Eu confesso, assim, quero te dar parabéns. Obrigada. Por essa linha. E conta um pouquinho, né, dessa filosofia, desse jeitinho Mel de fazer o Pó de Café. O podcast ele veio com o propósito de realmente contar histórias. Mas ele também não é só para contar a sua história.
ele é uma ferramenta de marketing, de visibilidade. Então, aqui no Pod Café, eu conecto emoção com resultado. Entendeu? Sua história, seu resultado, para quê? Para você usar a seu favor nas suas redes sociais. Não é só vir aqui gravar um podcast. Por si só. Ele Você tem está gravando um uma conteúdo estratégia. estratégico também. Entendeu? E Bom. por quê? Porque é a sua história que vai fortalecer a sua marca e vai fazer ela crescer. E essa ideia de fazer com mulheres, de conectar essas mulheres, né, empreendedoras, veio do seu empreender, da conexão que você teve com o seu network. Por que com mulheres? Por que nesse formato? Então, ele começou só com mulheres, né? Começou só com mulheres. Hoje eu já abri também. Então, aí convido os homens aqui também que estão assistindo a vir Olha gravarem só. aqui. Já passou por aqui alguns homens também. Ai, que legal. Tá? Então, eu estou abrindo esse leque também. Mas porque eu estava dentro desse universo e eu adoro esse universo do empreendedorismo feminino. Então, é onde eu já estava inserida, então foi muito mais fácil para mim acreditar e é onde eu tive um verdadeiro input, um verdadeiro apoio ali para estar aqui hoje já, com 60 episódios. Olha só. Não, e é impressionante, é uma marca impressionante, porque você tem gravação 2, 3 vezes na semana, ele não para. Agora você tem agenda para quando só? Olha, novembro. Aí, Né? a Então, metade assim, aí de novembro, já está acabando. pessoal, Quem quiser gravar o podcast ainda esse ano, dá tempo. Estávamos falando sobre isso, porque eu tenho mais 3 ou 4 convidadas para indicar aqui para a Mel, e a gente estava falando sobre a agenda, né? Em que momento elas vão vir. Porque então, eu gosto de gravar, Carol, porque essa agenda? Eu gosto de gravar muito antecipado. Ninguém vem aqui no podcast gravar o episódio de hoje para amanhã. Hoje eu tenho um trabalho muito importante, que eu encontro em muitas mulheres no café de network, elas falam, ai, Mel, um dia eu vou ter coragem de ir lá no seu podcast. Nossa, Mel, eu tenho tanto medo de falar nas câmeras. E aí eu chamo porque é essa difícil mulher. mesmo para muitas pessoas. Mas eu tenho esse trabalho de hoje que é maravilhoso desse destrave, entendeu? Então todo mundo que vem para o Pod Café tem um roteiro polido estratégico, entendeu? Então ela vem confiante, ela vem na certeza Já sabe do o que que ela vai vai falar. ela faz esse desbloqueio, entendeu? Porque a gente tem uma história maravilhosa, todo mundo tem. Todo mundo tem. Toda história importa. A gente só não sabe como falar isso para o mundo, entendeu? Então, você diria que esse é o diferencial, é a forma como você, o maior, assim, você fala, esse diferencial do Pod Café é ele ser estratégico e a forma como você conduz isso com as mulheres? Sim. E a história, porque toda história é única e merece ser contada. E toda história é única e merece ser contada, compartilhada, porque toda vez que a gente conta a nossa história, a gente gera cura em nós mesmos e gera cura no outro. Verdade. E o Pod Café, já que você está falando um pouquinho disso, Carol, ele não foi uma ideia de negócio. Olha só. O podcast, ele veio como um chamado. E como foi esse chamado? Ele veio como um chamado, porque eu já estava ali naquele movimento de mulheres, já estava tendo essas curas, essas conexões maravilhosas, né? Porque quando eu cheguei no network, eu percebi que não era só o meu CNPJ. Era o meu CPF também que precisava ser curado e melhorado muita coisa. E aí eu fui fazendo essas conexões e eu tava na loja ainda, né? Eu tinha a loja de moda feminina. E aí eu falei, eu quero... E a gente sempre, quando a gente se forma em uma área, a gente sempre tem um olhar para aquela área, né? E eu sempre fazia as trends lá da loja, sabe? Sempre observava tudo que estava rolando no marketing. E eu comecei a olhar o Instagram e falei, meu, nossa, tem muito corte. Tá subindo, tá engajando. Gente, eu também quero gravar um podcast. Eu vou gravar um podcast e vou falar de 8 anos da loja. Que legal. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, eu vou gravar um podcast. Ele falou, que legal. Ele falou, nossa, vou te dar de presente. Vai lá ver o estúdio, né? Que legal. Carol, eram 2 horas ao vivo o meu podcast. Eu não tive preparação nenhuma. Ele só fala, você vai contar a sua história. Eu falei, mas que história? Onde? Começo, meio fim. Nervosa, um ambiente totalmente diferente para mim, com câmera, muito nervosa. E já estava bastante inquieta nessa época, um pouco desanimada, querendo mudar. Mas ainda não sabia por onde? Não sabia por onde. E faltava uma semana para a gravação do meu podcast ao vivo. E eu tive um sonho. Mentira. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho e eu ouvi a palavra pó de café.
Não é possível. A gente escuta essas histórias, eu nunca escutei uma tão próxima. E a gente fala, ah, não deve ser de verdade, né? Eu acho que tá contando história. E você ouviu o Eu nome do ouvi, eu podcast? acordei de madrugada. Eu desenhei o nome, eu desenhei a xícara. Eu amassei o papel, inclusive lá no Reels, eu conto um pouquinho, né, essa passagem aí que eu tive. Eu amassei, meu marido acordou e falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu não vou só Gravar um. gravar um podcast, eu vou fazer um podcast. Porque eu percebi que a roupa é uma ferramenta de comunicação importante. Hoje eu sei disso, eu tenho minha consultora também, né, que vai te levar para o próximo nível. Mas se você não tem voz para contar a sua história, né, se você não tem visibilidade, né, você fica invisível nas Você redes fica sociais, invisível. assim como eu fiquei 8 anos, entendeu? Então, como isso foi transformador. E aí, Carol, ele fez o logo para mim, meu marido mesmo fez o logo do Pó de Café foi ele que fez, Ai, com que muito carinho. carinho. Eu imprimi 2 canecas e E eu foi. fui gravar meu podcast. Eu só tinha um sonho e 2 canecas. Mel, que história, que Um coisa sonho e duas linda. canecas. Um sonho, duas canecas. E você vê, você ouviu. Agora, olha se a gente não tá conectada com nós mesmos e pronta para dizer assim, eu vou. Você ia Fundamental. ouvir isso, ia passar e o Pó de Café não ia estar aqui, completando um ano e com tantas Sim, histórias foi contadas. fundamental. E aí eu tive que tomar uma decisão muito, muito difícil, que foi de fechar a loja. Em outubro do ano passado, eu fechei a loja. Nossa, deve ter Ainda doído. muito. E ainda continuei um pouquinho ali no online, tentando, mas eu descobri que eu estava o quê? Apegada. E um ponto importante para as empreendedoras, a gente tem que entender que não é São desistir. ciclos, né? O podcast já estava performando, eu estava num grupo de mulheres, vinha uma, vinha duas, eu não ficava mais, não conseguia abrir a loja todos os dias mais. Ficava de quinta, depois de sexta, depois todo sábado. Eu tinha que entender Que mudou o ciclo, já que era o mudou o momento de ciclo. mudar. É. E aí veio toda essa mudança. Você sabe que esse apego, se a gente não tem coragem de mudar, eu ouvi esses dias, né? Foi o meu irmão que falou ainda sobre um outro assunto que não era isso, mas ele disse: quando uma coisa muda, tudo muda, né? Então, já tinha mudado dentro de você, né? Esse primeiro passo, esse desejo, Sim, gravou. Então, todo o contexto foi se adequando a essa nova realidade, né? Imagina se você fica insistindo e presa naquele processo, você exato, talvez não tivesse tido esse exato. resultado, essa entrega que você está hoje. E quando a gente fala do mercado do podcast, né? Ele não é um mercado simples, é competitivo, Exato. né? Ele é um mercado difícil, né? A gente tem, sei lá, quase 32 milhões de ouvintes do podcast, não é isso? É o Sim, número, né? Mas nem todo mundo permanece, né? Tem muitos podcasts que nascem, daqui a um pouco isso é verdade, ele se Carol. vai. Isso é verdade. Isso é muito comum, né? O Brasil, ele está num ranking dos países, dos 5 países, hein? Olha E só, ele vem escalando. Que mais consome podcast. olha só. Que mais De consome vários nichos, ele podcast. tem alguns De nichos vários vezes que mais consome específicos. podcast. Então, o podcast, ele não é moda. O podcast é uma tendência de consumo a longo prazo. Entendeu? Quem entender isso vai crescer. E as grandes marcas já entenderam E isso. ele é uma ferramenta de E ele negócio, é uma ferramenta de estratégia de uma comunicação. ferramenta de comunicação, né? Que gera muita visibilidade. As grandes marcas já entenderam isso e estão investindo pesado. Então, se você vê aí marcas de diversos nichos, por exemplo, Boticário, Coca-Cola, Itaú, já tem os seus próprios podcasts Você vê, para se comunicar com o seu público, né? para se comunicar com o seu público. E quando eles não têm o seu próprio podcast, o que é muito importante falar também, eles também, além de fazerem parceria com os outros podcasts, eles também patrocinam outro podcast, É porque verdade. eles entenderam que isso gera um grande valor para a marca, entendeu? Eles entenderam que isso gera muito valor, né? E eles multiplicam muito com isso. É o que eu falo, Carol. Uma vez, uma empreendedora chegou em mim e falou assim: Ah, Mel, eu tô conceituada já na minha área, eu já tenho, né, eu tô consolidada ali, mas eu queria manter ainda a visibilidade, a autoridade.
Aí eu falei para ela, por que você não faz um podcast? Ela falou, um podcast? Eu falei, um podcast. Vou dar seu exemplo, Carol. Você, aí, que é uma head de negócios, Uhum. entendeu? Já conceituado no ramo financeiro. Né? Quer se manter ali ganhando autoridade, visibilidade, engajamento e multiplicando, faça um podcast. Pega uma pessoa de investimentos para falar no seu podcast, pega uma pessoa para falar de economia, outra pessoa sobre finanças. Meu, olha quanta coisa que vai multiplicar. Verdade, é Quanta verdade. coisa que vai multiplicar e você nunca vai perder a autoridade. Né? Porque você mantém essa recorrência, Você o mantém. movimento de Porque conversa. a gente vai escalando e aí a gente chega aqui e a gente não sabe o que a gente faz para manter. É um caminho para chegar até aqui. E quando a gente chega aqui, a gente faz o quê? Entendeu? Então, o podcast é uma ferramenta de marketing estratégico. Que ajuda você a se manter nesse É um patamar. grande ativo ali de visibilidade mesmo. Olha só, você vê, né? A gente vê muito podcast acontecendo, né? Mas também vê muitos canais que no meio do caminho eles se apagam, desistem. Porque as pessoas desistem antes de dar esse resultado. Porque não é um resultado que acontece de uma hora para outra. Precisa ter uma certa insistência, persistência e uma estratégia até para o próprio podcast, para a construção dele. Precisa, Carol. Isso é muito comum de acontecer. Existe, em média, no Brasil, mais de 200 mil podcasts cadastrados. E aí, olha só, é muita coisa. É muita coisa. Estima-se que dentro desse número, tem um percentual de mais ou menos 15% que não chegam ao 10º episódio. Olha só, é muita coisa. Antes mesmo da pessoa consolidar ali a audiência dela, ela desiste. Nem começou, né? Que muitos vê o podcast como um hobby, né? E não como essa ferramenta de marketing a longo prazo. Não é sobre visibilidade, seguidores, é muito mais que isso. E só quem enxerga isso com clareza é que tem o resultado que precisa. Que tem o resultado e colhe os frutos. Mel, nesse um ano aqui, teve algum episódio que te marcou, que mais te marcou, que te trouxe algum ensinamento muito incrível, assim? Eu acho que muitos episódios, Carol, muitos episódios. Cada mulher, cada pessoa que vem aqui e que se emociona, né? A gente percebe a grandiosidade que é ela contar a sua história, né? E aí eu percebo que eu estou no caminho certo, né? Que é isso, é dar, né? Dar o significado. Dar o significado. E se reconhecer. Tem muitas mulheres que vêm, levantam tanto do formato da poltrona, que é o que a gente está gravando aqui, quanto da mesa, e choram torrencialmente. Eu acredito. Porque dificilmente alguém para e fala assim, conta a tua história que eu estou te ouvindo. E com verdade, né? Ouvindo, participando, vibrando, sofrendo, acontecendo junto. Exato. E é muito bacana porque quando você vai colocar no ar o episódio de alguém, ela chama a família para assistir, chama toda a sua rede de contatos, como ela ganha um valor, como ela ganha outro valor com isso, como as pessoas enxergam ela também de outra maneira. Isso já é ali o posicionamento. Dentro da própria família, dos seus... Principalmente, que há muitas vezes as pessoas que não te apoiaram no começo. Muitas vezes que as pessoas que não olham para você e te vê ainda com aquela fragilidade, com aquele momento difícil que você passou e não enxerga quem você se tornou depois daquilo, né? E aí você vira uma potência, né? Você vira uma verdadeira potência. Mel, fala para mim o que você aprendeu assim nesse último ano do podcast. Que foi fundamental para mim, que eu aprendi assim para a vida, foi realmente ter uma escuta mais ativa. Olha, sabe, que aquela interessante. escuta mesmo, aquela conexão, que a gente fala muito de conexão genuína, mas a gente não sabe tá o que sempre na corrida. Vezes, sempre na corrida, né? E não presta atenção no que o outro está falando. Não presta atenção. E aí, aquela escuta mais ativa. E olha, Carol, quantas histórias vieram aqui? Quase 60 histórias, né? E no detalhe... 59 histórias, tirando a minha. Cada história tem coisa que eu não tinha conhecimento. Todas trazendo o seu conhecimento aqui para o Pod Café. Então, é como se eu me sentisse um pouquinho assim, PhD, sabe? Em cada assunto.
Isso me ajudou muito. E ganhar todo esse conhecimento nesse 1 ano, acho que foi um conhecimento que eu nunca ganhei na minha vida inteira. Mel, quanta coisa a gente está falando aqui hoje, Verdade. inacreditável. Sabe que eu te conheço não tem tanto tempo assim, um pouco mais de 1 ano, e na corrida do dia a dia a gente não entra nessa profundidade, né? E eu estou Verdade. muito feliz aqui e estar conhecendo você um pouquinho melhor e ter essa oportunidade de ver a tua visão sobre as coisas, né? Vamos falar um pouquinho mais assim sobre empreender, né? Você acha que qualquer pessoa pode empreender ou é preciso ter algumas condições específicas para esse sucesso? Eu acho que qualquer pessoa pode empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Olha só, Você precisa ter visão, resiliência, estar preparado para recomeçar várias vezes. Então você precisa muito ter essa clareza, né? E só quem entende isso, quem quer muito, que tem muita direção e consistência, vai longe. Empreender não é glamour. não é longe Não é disso. glamour. Você sabe, falando um pouquinho de empreender aqui, aproveitando a tua fala, na mentoria Pronta para Crescer, que é a mentoria que eu faço para empreendedoras, né? A gente passa por essa etapa. Em algum momento, a mulher tem esse ímpeto de começar, mas em algum momento trava e para, porque falta Sim. tecnicidade, falta alguma Inclusive, no seu coisa episódio, você falou muito disso, né, Carol, que a de gente recomeço. de recomeço e como a gente se reencontra, né? Que é a história do não preciso mudar a direção, o caminhar, mas a forma como eu vou Nossa, essa sua caminhar. frase é maravilhosa. É de uma amiga da Renata, que nem é dela, enfim, mas isso ressoa em mim por isso, porque às vezes vale a pena a gente parar, respira, vamos olhar para dentro de nós mesmos, para quem nós somos, olhar para o nosso ambiente e falar, bom, agora nós vamos caminhar Exato. deste formato. A gente precisa dessa presença com nós mesmos também, Sim, é né? Eu verdade. acho que isso é super importante. E olha toda a sua trajetória, é uma história lindíssima também, né? E qual conselho você daria, né, para mulheres que estão começando agora, né, nesse processo de empreender, mas recomeçando de alguma forma? Não comece sozinha. Construa a sua rede de contatos. Olha, chega, eu fiquei arrepiada. Andem com pessoas que impulsionam o seu negócio, que façam eles crescer, que façam ele escalar, que você tenha apoio, porque quando você cair, elas vão estar lá para te levantar. Ninguém empreende sozinha. Essa foi, assim, uma das grandes lições que eu tive durante todos esses anos empreendendo, Carol. Assim, foi depois que eu me conectei com as pessoas certas, que aí eu comecei a ser A impulsionada. seguir, a São crescer, pessoas que não deixam você desistir. Que e tá mesmo ali. nos seus piores dias vão estar ali para te impulsionar de alguma forma. Porque esses piores dias vão acontecer, né? Porque a gente está falando da parte Sempre, boa, mas a sempre. gente sabe que não são só flores. Em algum Nem o momento a gente. CLT, nem o empreendedorismo é um mar de rosas, né? Não é. Não é. Mas que bom, né? Eu tô aqui pensando, por isso que esse seu grupo, né, de hoje, espero que ele chegue, sei lá, a muito mais Ai, eu mulheres, também. que ele alcance mais empreendedoras. Eu indiquei algumas pessoas essa semana, Obrigada. porque eu acredito nessa força, eu acredito nesse impulsionar, nesse trabalho Exato. que você está fazendo. E a gente percebe quão poderosa é essa força quando nós estamos reunidas. Não é verdade? Olha o poder que a gente tem de transformar, de melhorar, de impulsionar, né? De multiplicar os nossos E o negócios. olhar, E não é só nos negócios, é na vida pessoal. porque não dá Porque para tem conexões separar, que ficam para a para a vida. vida. E a gente não consegue separar, né? Assim, vira a chavinha, eu vou falar de negócio, vira a chavinha, eu vou falar da minha vida pessoal, né? Sim, Nós somos um ser único e que vai estar transitando entre todas verdade. essas fases. E aí eu aproveito para perguntar como você equilibra, né, a maternidade, o casamento, o negócio e ainda mantém essa energia lá em cima, focada. Bom, focada e organizada, eu percebi que veio dessa parte da indústria de você ter métodos Sim. de trabalho. Mas equilibrar esses pratinhos não deve ser tão simples assim. Eu não acredito em equilíbrio perfeito, Carol. Mas eu já acreditei. E aí isso deve ter Já doído. acreditei. Você acredita que eu tinha uma lista, menina? Eu tinha uma lista assim que eu tenho que fazer diária, tá? Isso. Eu tinha, né?
A gente tem as nossas Tem. metas diárias também. Isso. E aí eu cumpria tudo aquilo ali, né? Tal. Só que isso não se mantém a longo prazo. Exausta. O que aconteceu? Exaustão, esgotamento. Então, eu precisei passar por isso para aprender, porque a maternidade ela não vem com manual, né? Não vem. Então, eu não acredito em equilíbrio perfeito. Não tem aquela frase que fala assim, ó, viva cada dia de uma vez? Só que hoje, viva cada momento de uma vez, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Então, assim, tem hora que você vai precisar estar com seu filho para ajudar ele numa atividade de casa. Tem hora que você vai precisar parar para fazer o almoço. Tem hora que você vai ter que estar naquela reunião, naquele evento de network, aqui gravando o podcast, né? Então, o que me ajuda muito é entender por que eu faço o que eu faço. Isso te dá foco, te dá disposição, te dá energia. E você priorizar, porque no meio de tudo isso vai vir muita coisa. Vai vir o que a gente não pode prever no dia que aconteça. Você começa pelos seus porquês, né? Exato. Primeiro são os seus porquês, você alinha isso com aquilo que são os seus valores inegociáveis, aquilo que você não abre mão, porque aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí você abre mão daquilo. Fazendo tudo, não dá. Né? Eu tô no momento assim, em alguns projetos e eu tenho que abortar outros, não tô desistindo. Tem que abortar outros. Eu assim, mentorias que eu não tô podendo fazer agora, que eu quero fazer, tá tudo no meu radar, só não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ter o momento certo, e aí assim, um passo de cada vez para fazer bem feito. Claro, não deixa de fazer, mas com consciência, né? Vamos fazer. Com consciência. Isso é o principal. Porque assim, se deixar, a gente quer fazer tudo, né? Porque a gente quer mais, quer crescer. E aí a gente cai nisso que eu caí também, no esgotamento, e não adianta nada. Então você tem os seus porquês, escolhe os seus pratinhos e que nem sempre eles vão ser perfeitos. Mas e a vida está acontecendo. Né? E você escolhe a prioridade que você quer estar intensamente naquela hora. Ai, que coisa. E assim, agora a gente está falando do Pó de Café intensa aqui, presente no agora, vivendo esse momento maravilhoso. Que momento. E assim, hoje a gente está falando do Pó de Café, está falando do grupo de network, o que aconteceu, mas eu quero saber para o futuro, né? O que está acontecendo, quais são os projetos atuais, os projetos que você está liderando, né? E quais são os sonhos que você ainda tem para realizar? Olha, hoje eu lidero aqui o Pó de Café, né? O grupo Juntas do Sucesso, junto com a Mara Manzoli, e eu quero aproveitar aqui esse episódio, claro, contando a minha história, para lançar a minha mentoria, né? Que está saindo do forno, a arte de ser host, né? Onde eu ensino as pessoas a usarem o podcast com uma forma estratégica mesmo de visibilidade. Já tem aluna? Eu vou ser a primeira? Vai ser a primeira, hein? Já quero que você tem tudo para ser aí, ó, uma grande podcast da sua área financeira, da minha área, Carol. Porque meu podcast até agora, ele era muito esse podcast intuitivo. Sim. Não era voltado para um negócio em específico, muito pela minha necessidade de falar, de me comunicar, porque, né, isso está dentro de mim. Mas então tá aqui, ao vivo, aí, a gente, cores. Tá vendo? Já tem uma mentorada aqui. Que maravilha! Você é a primeira aluna! Carol. Minha primeira aluna. Ai, eu adorei, gente. Da arte de ser host. Nossa, a arte de ser host. Fala como vai ser, agora eu quero saber tudo. Então, na verdade, nessa mentoria, eu ensino a pessoa a ser host de uma forma profissional. E é muito além disso, né? Usar o podcast como uma ferramenta estratégica. E entender que o podcast, ele não é só sobre monetizar. Não, sobre você vir aqui, abrir o microfone e sair falando. Que ele não é só um hobby, né? E não é só um passatempo, é posicionamento. Claro, claro. E além de tudo, mais que monetizar, você tem que chegar ao seu podcast como negócio, como qualquer outro, onde tem que ter vendas, tem que ter marketing, tem que ter direção, tem que ter planejamento. claro. Entendeu? Então, ele não pode ser solto, né? Além de você monetizar, você faturar. O podcast é um negócio. Olha, gente, como as mulheres são assim, sabia? A gente já tá aqui, ó, gravando o Pó de Café, já tô pensando, a Mel tá falando da mentoria e eu já tô vendo aqui um novo programa. E o podcast que não vai para frente é aquele podcast que não é pensado estrategicamente, como negócio. Estrategicamente, entendeu? Então as pessoas querem as coisas muito rápido e não é assim.
E aí eles A não gente se já falou de sustentam. tendência de consumo, que isso é a longo prazo, grandes marcas vindo cada vez mais com podcast. Então a gente tem que entender que não é passageiro, chegou para ficar, entendeu? E quem entender isso como negócio vai muito longe. Ô Mel, e a mentoria, como que ela vai acontecer? A aula é ao vivo, é gravada? Quanto tempo? Você ajuda a desenvolver essa estratégia? Se chega para você e falar assim, Mel, eu quero muito fazer um podcast, mas eu ainda não sei qual o assunto. Como que é esse As aulas processo? vão começar dentro da comunidade Midas Play, que é onde eu gravo aqui o podcast. Então as aulas vão começar Legal. lá. Primeiramente, a gente está pensando em aulas presenciais e depois eu vou fazer as aulas gravadas também. Tá? Mas para quem já quiser começar também, a gente vai fazendo ali no online, tá? Dá para fazer. E o grande diferencial é que eu acompanho a pessoa no primeiro episódio dela. Faço todo Legal. esse acompanhamento. Por quê, Carol? Não é só vir gravar um podcast, você tem que preparar a pessoa. Essas do preparar a pessoa foi, Você olha, gostou? não, foi, eu vou ter que falar, foi sensacional, porque assim, eu já estou acostumada a gravar podcast, entrevistar, ser entrevistada, né? E mesmo assim, a preparação anterior, né, com o roteiro, com aquilo que a gente vai falar, te dá segurança e Exato. tranquilidade no processo. Porque, por exemplo, mesmo que alguma coisa não aconteça exatamente do jeito que a gente planejou no script, você sabe todo o contexto, tudo que você está falando, tudo que você Exato. vai abordar. Porque a gente já se conectou. E você não está contando sua história, igual eu falei, isso tudo é preparado para ser um roteiro estratégico. E é a Mel que não conhece sua história. Eu preciso me conectar com você. É uma grande responsabilidade eu contar a história das pessoas. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá. E quando você leva isso para outro tipo de podcast, para outro negócio, faz a mesma coisa. Como eu vou me conectar com quem eu estou apresentando, ou o produto, ou o negócio, Sim. ele também passa por um processo de Também roteirização. passa por um processo de roteirização. Você tem que saber para que é seu podcast, qual que é a persona, né? O que você quer, né? Aonde você quer chegar, quantas entrevistas, que hora que vai ser seu podcast, entendeu? Tem toda uma estratégia para você legal. ir ganhando audiência. Essa constância que vai fazer você subir, que fez eu subir e chegar aqui. Muito bom. Nossa, estou muito feliz, animada. Eu vou ser a primeira aluna. Se tem alguém que achou que fosse a primeira, já foi. Ai, vai ser Ô, uma Mel, honra, Carol. olha, se eu falar para você que a gente está chegando ao fim, você vai acreditar? Não. Passa rápido, Não né? passa. Parece assim, quando a gente está entregue de verdade, não é tão gostoso. E a gente começa a conversar e contar e quer ficar Eu tô por adorando horas. essa experiência aqui. Sua linda. E aí, a gente falou sobre seus projetos, né? Agora, os mais recentes. E aí, para finalizar, né, esse momento, eu queria que você falasse um pouquinho qual a mensagem que você gostaria que os ouvintes, né, levassem desse episódio do Pó de Café de hoje. Conte sua história. Toda história é única e merece ser contada. E o grande segredo é como você conta a sua história. Como você conta tudo que você viveu para o mundo. É isso que vai te diferenciar no mercado. Ai, que coisa linda! Toda história importa, né? E a gente está aqui chegando, né? Antes da gente começar a fazer os agradecimentos, você quer falar mais alguma coisa? Fazer os seus agradecimentos? Primeiro eu quero te agradecer, Carol, por ter topado esse desafio de vir aqui ser minha host no Pó de Café. Ai, dá Uma um medinho. honra, isso é conexão. Eu gosto muito que você, gente, a Carol usou uma frase sempre assim, né? Eu mandando lá um WhatsApp para ela, a gente trocando mensagens, ela fala assim: Mel, tô por você. Nossa, que importante isso. Foi de um acolhimento, Claro. foi de uma conexão tão forte. Então, eu agradeço você estar aqui nesse episódio que é muito importante para mim. Aqui mostrar a minha história. Muita gente falou, mas você também tem que contar a sua história. Então, estou aqui realizando hoje. Então, só quero agradecer você, Carol. E eu não posso deixar de agradecer também, igual eu falei lá no começo, alguns patrocinadores, gente, porque são pessoas aquelas pessoas que eu falei que impulsionam o seu negócio, então, que acreditam, né, quando às vezes ainda é um embrião ali, que começou ali, nasceu, que quando você não tem certeza de nada.
Então, eu quero muito agradecer a Audrey. A Audrey, ela fez a minha make, ela fez sua make também, né, Fez, a minha make Carol? também, olha que Então, eu legal. quero muito agradecer, foi uma das primeiras pessoas a acreditarem no projeto. Gente, já segue o QR Code aqui da Audrey, porque ela é uma maquiadora fantástica. Eu quero agradecer também a Midas Play, onde a gente está gravando esse episódio. A gente grava todos os episódios, a maioria dos episódios do Pod Café, tá? Que também acreditaram no meu projeto. Inclusive, eu tenho um vídeo com a Gleice no começo do ano, que a gente está ainda falando ali, ó, vai vir muito projeto pela frente. Então, eu cheguei aqui na Midas porque é uma produtora só para fazer corte para mim dos E episódios. olha só. E olha só quanta coisa, e a gente conseguiu. Eu falei, não, vamos gravar em poltrona, porque tá uma tendência muito grande, vamos fazer. A gente fez um projeto piloto e a gente gravou muito aqui na poltrona, como a gente está gravando agora. Ah, eles quebraram tudo aqui, gente. Já fizeram uma mesa de podcast também. Então, assim, isso é muito importante, isso é fundamental, essas conexões. Então, se você também quer gravar seu conteúdo, seu podcast, já segue a Midas Play que está aparecendo aqui na tela. Eu quero agradecer. Olha aqui, Carol. Olha isso aqui. Ah, olha que Gente, delicadeza. olha isso aqui. Eu não posso deixar de agradecer esse presente lindo que eu ganhei do Ateliê da Zi, né? Foi da Ju Saladíssimo, junto com o Ateliê da Zi. Gente, é uma delicadeza. Tem a caneca do Pod Café, tem até colar e pulseira, microfone com brilho. Isso aqui tá maravilhoso. Eu não posso deixar de agradecer a Cris, brindes personalizados, gente. Ela que faz as canecas aqui do Pod Café. Um beijo, Cris. Muito obrigada por essa parceria maravilhosa aí na minha trajetória. E os patrocinadores não param por aí. Gente, a Cris, massoterapeuta, é uma patrocinadora que entrou comigo há pouco tempo, que está fazendo muita diferença aí na vida das pessoas, com uma massagem maravilhosa, porque ela tem um verdadeiro dom nas mãos. Então já segue a Cris. Cris, muito obrigada por essa parceria no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E também, gente, vocês já viram aqui as peças que eu estou usando hoje? É da Adriana Provin Semijoias. Ela tem aí 30 anos de experiência, são peças lindas com muita qualidade para você também que quer revender. Muito obrigado, Adriana, por ser minha nova patrocinadora aqui no Pod Café e vai estar presente aí em muitos episódios aqui ainda comigo. Mel, eu tô tão feliz. Muito obrigada por esse convite, obrigada por contar essa história e de a gente chegar até aqui, né? De poder compartilhar com você esse momento, de ter sido convidada por você para ser a sua host. Foi um privilégio, eu fiquei muito emocionada, estou muito feliz. Espero de coração que você tenha gostado, né? Eu adorei! Que eu tenha feito para você aquilo que você fez para mim com tanto carinho. Ah, obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para a gente finalizar esse Pod Café aqui com chave de ouro. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, ao Pai Maior que cuida de mim todos os dias. Eu quero agradecer a minha família, onde eu tenho um apoio maravilhoso, principalmente meu marido e meu filho, que aí é aqueles impulsionadores diários ali que sempre estão comigo. Amo vocês. E eu quero mandar uma mensagem especial para você que está aí, que sempre dá um like, que faz um comentário, que está aí interagindo no chat ao vivo. Gente, muito obrigada por essa audiência de coração. Vocês são muito especiais e vocês fazem parte aí do sucesso dessa trajetória. Obrigado. E agora, eu também quero deixar uma mensagem que eu acredito que é um ponto fundamental sobre a comunicação. Se comunicar bem, ouvir, fazer conexões é o que vai fazer a grande diferença, tanto na sua vida pessoal quanto nos seus negócios. Usem a comunicação estratégica ao seu favor, porque ela vai abrir várias portas para vocês. Nós estamos aqui nessa vida para viver, para conquistar e para realizar. Usem a comunicação estratégica ao seu favor, de forma sincera, humana, e aproveite cada oportunidade que essa vida vai te trazer. Muito obrigada. Ai, chegamos ao fim do Pod Café. Foi uma delícia participar desse programa aqui com você, tão especial de um ano.
E quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora, que curtiram. Aproveitem e compartilhem com as amigas e as inimigas. Obrigada, Carol. E Adorei. até o próximo. Tchau, tchau. Ótimos cafés e Conexões. é isso aí.